José atacado pelos arqueiros. Sermão número 17. Um sermão pregado na manhã de domingo, 1º de abril de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand. Os arqueiros o afligiram duramente e atiraram contra ele, e o odiaram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Gênesis 49, 23 e 24. Deve ter sido uma bela cena ver o idoso Jacó, de cabelos brancos, sentando-se na cama enquanto concedia sua bênção de despedida aos seus 12 filhos. Ele havia sido nobre em muitas ocasiões durante sua vida, no lugar de dormir de Betel, no riacho de Jaboque e na luta de Peniel. Ele havia sido um homem glorioso, alguém diante de quem poderíamos nos curvar com reverência e dizer verdadeiramente: havia gigantes naqueles dias. Mas sua cena final foi a melhor. Acho que, se ele alguma vez se destacou mais ilustre do que em qualquer outro momento, se sua cabeça, em alguma ocasião, mais do que em outra, foi circundada por um halo de glória, foi quando ele chegou à morte. Como o sol ao se pôr, ele parecia então maior em brilho, tingindo as nuvens de sua fraqueza com a glória da graça interior. Como um bom vinho que corre claro até o fundo, sem ser misturado com borras, assim Jacó, até sua hora final, continuou a cantar de amor, de misericórdia e de bondade, passada e futura. Como o cisne que, como dizem os antigos escritores, não canta durante toda a vida até chegar à morte, assim o velho patriarca permaneceu silencioso como um cantor por muitos anos, mas quando se estendeu em seu último leito de descanso, ergueu-se na cama, voltou seus olhos ardentes de um para o outro e, embora com uma voz rouca e vacilante, cantou uma canção para cada um de seus descendentes, algo que poetas terrestres, sem inspiração, não podem tentar imitar. Olhando para seu filho Rúben, uma lágrima estava em seu olho, pois ele se lembrava do pecado de Rúben. Ele passou por Simeão e Levi, dando-lhes uma leve repreensão. Aos outros, ele cantou um verso de louvor, enquanto seus olhos viam a história futura das tribos. Aos poucos, sua voz falhou, e o bom velho, com uma respiração longa e prolongada, com olhos cheios de fogo celestial e coração cheio de céu, ergueu sua voz a Deus e disse: Esperei pela tua salvação, ó Deus. Descansou um momento no travesseiro e então, sentando-se novamente, recomeçou a canção, passando brevemente pelos nomes de cada um. Mas quando chegou a José, seu filho mais novo, exceto um, quando olhou para ele, imagino aquele velho com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ali estava José, com toda a mãe Raquel em seus olhos, aquela amada esposa sua. Ali ele estava, o menino pelo qual aquela mãe havia orado com toda a ansiedade de uma esposa oriental. Por longos 20 anos, ela havia permanecido estéril e não tinha casa, mas então se tornou uma mãe alegre e chamou seu filho de Aumento. Como ela amava o menino! E por causa daquela mãe, embora ela tivesse sido enterrada há alguns anos e estivesse escondida sob a terra fria, o velho Jacó também o amava. Mas mais do que isso, ele o amava por suas aflições. Ele foi separado dele para ser vendido no Egito. Seu pai se lembrava das provações de José na casa redonda e na masmorra, e recordava sua dignidade real como príncipe do Egito. E agora, com uma explosão plena de harmonia, como se a música do céu se unisse à sua própria, como quando o rio alargado encontra o mar e a maré subindo se funde com o fluxo que desce e se expande em uma vasta extensão, assim a glória do céu encontrou o êxtase de seus sentimentos terrestres e, dando vazão à sua alma, ele cantou. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o afligiram duramente e atiraram contra ele e o odiaram, mas o seu arco permaneceu firme e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó.
Dali é o pastor, a pedra de Israel. Sim, pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos do abismo que jaz debaixo, bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de teu pai prevaleceram sobre as bênçãos de meus progenitores, até o limite máximo das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Que estrofe esplêndida para encerrar! Ele tinha apenas mais uma bênção para dar, mas certamente esta foi a mais rica que concedeu a José. José está morto, mas o Senhor tem seus Josés agora. Ainda há alguns que entendem por experiência, e essa é a melhor forma de entendimento, o significado desta passagem. Os arqueiros o afligiram duramente e atiraram contra ele, e o odiaram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Há 4 coisas para considerarmos esta manhã. Em primeiro lugar, o ataque cruel. Os arqueiros o afligiram duramente e atiraram contra ele, e o odiaram. Em segundo lugar, o guerreiro protegido. Mas o seu arco permaneceu firme. Em terceiro lugar, sua força secreta. Os braços das suas mãos foram fortalecidos pelo poder do poderoso Deus de Jacó. E em quarto lugar, o glorioso paralelo traçado entre José e Cristo. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Do zero. Primeiro, então, comecemos com o ataque cruel. Os arqueiros o afligiram duramente. Os inimigos de José eram arqueiros. O original diz senhores das flechas, ou seja, homens bem habilidosos no uso da flecha. Embora todas as armas sejam igualmente aprovadas pelo guerreiro em sua sede de sangue, parece haver algo mais covarde no ataque do arqueiro do que no do espadachim. O espadachim se posiciona perto de você, pé a pé, e permite que você se defenda e desferir seus golpes contra ele. Mas o arqueiro fica a uma distância, se esconde em emboscada, e sem que você saiba, a flecha vem zumbindo pelo ar e talvez penetre seu coração. Assim são os inimigos do povo de Deus. Eles raramente vêm pé a pé conosco. Não mostram suas faces diante de nós. Odeiam a luz, amam as trevas. Não ousam vir e nos acusar abertamente na cara, pois então poderíamos responder. Mas eles atiram o arco de longe, para que não possamos responder a eles. Covardes e traiçoeiros como são, forjam suas pontas de flecha e as miram, com penas de pássaros do inferno, nos corações do povo de Deus. Os arqueiros afligiram duramente o pobre José. Consideremos quem eram os arqueiros que atiraram tão cruelmente contra ele. Primeiro, havia os arqueiros da inveja. Em segundo lugar, os arqueiros da tentação. E em terceiro lugar, os arqueiros da calúnia e difamação. Primeiro, José teve de suportar os arqueiros da inveja. Quando ele era um menino, seu pai o amava. O jovem era belo e formoso. Em pessoa, ele era admirável. Além disso, tinha uma mente gigantesca e um intelecto elevado. Mas, acima de tudo, nele habitava o Espírito do Deus vivo. Ele era alguém que conversava com Deus. Um jovem de piedade e oração, amado por Deus, ainda mais do que por seu pai terreno. Oh, como seu pai o amava! Pois, em seu afeto tolo, fez-lhe uma túnica principesca de muitas cores e o tratou melhor do que aos outros, uma forma natural, mas tola, de mostrar seu carinho. Portanto, seus irmãos o odiavam. Muitas vezes zombavam do jovem José quando ele se retirava para suas orações. Quando ele estava com eles a uma distância da casa de seu pai, era seu criado, seu escravo. A zombaria, a piada, frequentemente feriam seu coração, e a criança suportava muita tristeza secreta. Em um dia infeliz, como aconteceu, ele estava com eles longe de casa, e eles pensaram em matá-lo. Mas, a pedido de Rúben, jogaram-no em uma cisterna, até que, como a providência quis, os ismaelitas passaram por ali. Então, venderam-no pelo preço de um escravo,
tiraram-lhe a túnica e o enviaram nu. Não sabiam e não se importavam para onde, desde que ele estivesse fora do caminho, e não mais provocasse sua inveja e raiva. Oh, as agonias que ele sentiu, separado de seu pai, perdendo seus irmãos, sem um amigo, arrastado por cruéis traficantes de homens, acorrentado em um camelo talvez, com grilhões nas mãos. Aqueles que carregaram algemas e grilhões, aqueles que sentiram que não eram homens livres, que não tinham liberdade, poderiam contar como os arqueiros o afligiram duramente quando atiraram contra ele as flechas de sua inveja. Ele se tornou um escravo, vendido de seu país, arrastado de tudo o que amava. Adeus ao lar e a todos os seus prazeres. Adeus aos sorrisos e cuidados ternos de um pai. Ele deve ser um escravo e trabalhar onde o capataz de escravos o levar. Deve ser exposto no mercado, deve ser despido nas ruas, deve ser espancado, deve ser açoitado, deve ser reduzido de homem a animal, de homem livre a escravo. Verdadeiramente, os arqueiros atiraram duramente contra ele. E, meus irmãos, vocês esperam, se forem os Josés do Senhor, escapar da inveja? Eu lhes digo, não. Esse monstro de olhos verdes, a inveja, vive em Londres tanto quanto em outros lugares. E ele se infiltra na igreja de Deus, além disso. Oh, é o mais difícil de tudo ser invejado por seus irmãos. Se o diabo nos odeia, podemos suportar. Se os inimigos da verdade de Deus falam mal de nós, apertamos nosso cinto e dizemos: avante, avante para o conflito. Mas quando os amigos dentro de casa nos caluniam, quando irmãos que deveriam nos apoiar se tornam nossos inimigos, e quando eles tentam pisotear seus irmãos mais novos, então, senhores, há algum significado na passagem? Os arqueiros o afligiram duramente e atiraram contra ele e o odiaram. Mas bendito seja o nome de Deus. É doce ser informado que seu arco permaneceu firme. Nenhum de vocês pode ser o povo de Deus sem provocar inveja, e quanto melhor você for, mais será odiado. A fruta mais madura é a mais bicada pelas aves, e as flores que ficaram mais tempo na árvore são as mais facilmente derrubadas pelo vento. Mas não temam, vocês não têm nada a ver com o que o homem dirá de vocês. Se Deus os ama, o homem os odiará. Se Deus os honra, o homem os desonrará. Mas lembrem-se, se vocês pudessem carregar correntes por amor a Cristo, vocês carregariam correntes de ouro no céu. Se pudessem ter anéis de ferro ardente ao redor da cintura, teriam sua testa coroada de ouro na glória. Pois, bem-aventurados sois, quando os homens disserem todo tipo de mal contra vós, falsamente, por causa do nome de Cristo. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os primeiros arqueiros foram os arqueiros da inveja. 2. Mas uma provação pior do que esta o aguardava. Os arqueiros da tentação atiraram contra ele. Aqui, não sei como me expressar. Eu gostaria que alguém mais qualificado para falar estivesse aqui, para que ele pudesse contar a história da provação de José e do triunfo de José. Vendido a um senhor que logo descobriu seu valor, José foi feito o mordomo da casa e o administrador do lar. Sua senhora lasciva fixou seu amor adúltero nele, e ele, estando continuamente em sua presença, era perpetuamente, dia após dia, solicitado por ela a atos malignos. Constantemente ele recusava, ainda suportando um martírio no fogo lento de suas seduções. Em um dia fatídico, ela o agarrou, buscando compeli-lo ao crime, mas ele, como um verdadeiro herói que era, disse a ela: como posso eu fazer esta grande maldade e pecar contra Deus? Como um guerreiro sábio, ele sabia que, em tal caso, a fuga era a melhor parte da valentia. Ele ouviu uma voz em seus ouvidos: fuja, José, fuja, não há outra forma de vitória senão a fuga. E ele fugiu, deixando sua veste com sua senhora adúltera. Oh, eu digo, em todos os anais do heroísmo, não há um que supere este. Vocês sabem
que é a oportunidade que faz um homem criminoso, e ele tinha oportunidade abundante. Mas a importunidade leva a maioria dos homens ao erro. Ser assombrado dia após dia por solicitações do tipo mais suave, ser tentado hora após hora, é preciso uma força superangelical, um poder mais do que humano, uma força que só Deus pode conceder, para que um jovem assim limpe seu caminho e o guarde de acordo com a palavra de Deus. Ele poderia ter raciocinado consigo mesmo: se eu ceder e me render, há diante de mim uma vida de conforto e prazer. Serei exaltado, serei rico. Ela prevalecerá sobre seu marido para me cobrir de honras. Mas se eu ainda aderir à minha integridade, serei lançado na prisão, serei jogado na masmorra. Nada me espera senão vergonha e desgraça. Havia de fato um poder dentro daquele coração dele. Havia uma força inconcebível que o fez virar-se com repulsa indizível, com medo e tremor, enquanto dizia: como posso eu? Como posso eu, José de Deus? Como posso eu? Outros homens poderiam, mas como posso eu fazer esta grande maldade e pecar contra Deus? Verdadeiramente, os arqueiros o afligiram duramente e atiraram contra ele, mas seu arco permaneceu firme. Então, outra hoste de arqueiros o assaltou. Estes eram os arqueiros da calúnia maliciosa. Vendo que ele não cederia à tentação, sua senhora o acusou falsamente perante seu marido, e seu senhor, acreditando na voz de sua esposa, o lançou na prisão. Foi uma providência maravilhosa que ele não o matasse, pois Potifar, seu senhor, era o chefe dos carniceiros. Ele só precisava chamar um soldado, que o cortaria em pedaços no local. Mas ele o lançou na prisão. Ali estava o pobre José, seu caráter arruinado aos olhos dos homens e provavelmente visto com desprezo até na casa da prisão. Criminosos se afastavam dele como se pensassem que ele era pior do que eles mesmos, como se fossem anjos em comparação com ele. Não é fácil sentir que seu caráter se foi, pensar que você é caluniado, que coisas falsas são ditas sobre você. Muitos corações de homens foram partidos por isso, quando nada mais os faria ceder. Os arqueiros o afligiram duramente quando ele foi tão difamado, tão caluniado. Filho de Deus, você espera escapar desses arqueiros? Você nunca será caluniado? Você nunca será difamado? É o lote dos servos de Deus, na proporção de seu zelo, serem mal falados. Lembrem-se do nobre Whitefield, como ele ficou e foi o alvo de todas as zombarias e escárnios de meia era, enquanto sua única resposta foi uma vida irrepreensível. E aquele que forjou e aquele que lançou o dardo tinham cada um o interesse de um irmão em seu coração. Eles o injuriaram e imputaram a ele crimes que Sodoma nunca conheceu. Assim será sempre com aqueles que pregam a verdade de Deus e com todos os seguidores de Cristo. Eles devem esperar isso. Mas bendito seja Deus, eles não disseram coisas piores de nós do que disseram de nosso Mestre. O que eles imputaram contra nós? Podem ter dito: ele é bêbado e glutão. Mas não disseram: ele tem um demônio. Acusaram-nos de loucura, assim como foi dito de Paulo. Santa loucura, fúria celestial, oxalá pudéssemos morder os outros até que tivessem a mesma loucura. Pensamos que, se ir para o céu é loucura, não escolheremos ser sábios. Não vemos sabedoria em preferir o inferno. Não vemos grande prudência em desprezar e odiar a verdade de Deus. Se servir a Deus é vil, propomos ser ainda mais vis. Amigos, alguns agora presentes conhecem este verso de cor. Os arqueiros o afligiram duramente e atiraram contra ele e o odiaram. Esperem por isso, não pensem que é algo estranho. Todo o povo de Deus deve passar por isso. Não há caminhos reais para o céu, são caminhos de provação e aflição. Os arqueiros atirarão em vocês
enquanto estiverem deste lado do dilúvio. 2. Nós vimos esses arqueiros atirarem suas flechas. Agora subiremos a colina um pouco, atrás de uma rocha, para olhar o guerreiro protegido e ver como está sua coragem enquanto os arqueiros o afligiram duramente. O que ele está fazendo? Seu arco permaneceu firme. Vamos imaginar o favorito de Deus. Os arqueiros estão lá embaixo. Há um parapeito de rocha diante dele. De vez em quando, ele olha por cima para ver o que os arqueiros estão fazendo, mas geralmente fica atrás. Em segurança celestial, ele está colocado sobre uma rocha, indiferente a tudo lá embaixo. Sigamos a trilha da cabra selvagem e contemplemos o guerreiro em sua fortaleza. Primeiro, notamos que ele tem um arco próprio, pois lemos que seu arco permaneceu firme. Ele poderia ter retaliado se quisesse, mas era muito quieto e não lutaria com eles. Se quisesse, poderia ter esticado seu arco com toda a força e enviado sua arma aos corações deles com precisão muito maior do que eles jamais fizeram com ele. Mas observe a quietude do guerreiro. Ali ele descansa, estendendo seus membros poderosos. Seu arco permaneceu firme. Ele parecia dizer: enfureçam-se, sim, deixem suas flechas se esgotarem, esvaziem suas aljavas em mim, deixem as cordas de seus arcos se desgastarem e a madeira se quebrar com sua constante flexão. Aqui estou eu, estendendo-me em repouso seguro. Meu arco permanece firme. Tenho outro trabalho a fazer além de atirar em vocês. Minhas flechas são contra aqueles inimigos de Deus, os inimigos do Altíssimo. Não posso desperdiçar uma flecha em pardais tão insignificantes como vocês. Vocês são pássaros abaixo do meu tiro nobre. Não desperdiçaria uma flecha em vocês. Assim, ele permanece atrás da rocha e os despreza a todos. Seu arco permanece firme. Observe bem sua quietude. Seu arco permaneceu. Não está chacoalhando, não está sempre em movimento, mas permanece, está bem quieto. Ele não dá atenção ao ataque. Os arqueiros afligiram duramente José, mas seu arco não se voltou contra eles, permaneceu firme. Ele não virou seu arco contra eles. Ele descansou enquanto eles se enfureciam. A lua para repreender cada cão que late para ela? O leão se desvia para rasgar cada vira-lata que late para ele? As estrelas param de brilhar porque os rouxinóis as repreendem por sua pouca luz? O sol para em seu curso porque uma nuvem oficiosa o vela? Ou o rio para porque o salgueiro mergulha suas folhas em suas águas? Ah, não. O universo de Deus prossegue, e se os homens se opuserem a ele, ele não os nota. É como Deus o fez. Está trabalhando junto para o bem, e não será detido pela censura, nem impulsionado pelo louvor do homem. Deixem seus arcos, meus irmãos, permanecerem. Não se apressem em se defender. Deus cuidará de vocês. Deixem-se em paz. Sejam apenas muito valentes pelo Senhor Deus de Israel. Sejam firmes na verdade de Jesus e seu arco permanecerá. Mas não esqueçamos a próxima palavra. Seu arco permaneceu em força. Embora seu arco estivesse quieto, não era porque estava quebrado. O arco de José era como o de Guilherme, o conquistador. Ninguém podia dobrá-lo, exceto o próprio José. Ele permaneceu em força. Veja o guerreiro dobrando seu arco. Como, com seus braços poderosos, ele o puxa para baixo e estica a corda para prepará-lo. Seu arco permaneceu em força. Não se quebrou, não se desviou. Sua castidade era seu arco, e ele não a perdeu. Sua fé era seu arco, e não cedeu, não se quebrou. Sua coragem era seu arco, e não o falhou. Seu caráter, sua honestidade, era seu arco. Nem ele o jogou fora. Alguns homens são tão particulares quanto a reputação. Pensam, certamente perderão seu caráter. Bem, se não o perdermos por nossa própria culpa, nunca precisamos nos preocupar com ninguém mais. Vocês sabem que não há um homem que se destaque um pouco que qualquer tolo no mundo não possa lançar algum boato ruim contra ele.
É muito mais fácil lançar uma história do que pará-la. Se vocês quiserem que a verdade dê a volta ao mundo, precisam alugar um trem expresso para puxá-la. Mas se quiserem que uma mentira dê a volta ao mundo, ela voará. É leve como uma pena, e um sopro a carrega. Está bem dito no antigo provérbio: uma mentira dá a volta ao mundo, enquanto a verdade calça suas botas. No entanto, isso não nos fere, pois, se leve como uma pena, viaja tão rápido, seu efeito é quase tão tremendo quanto o efeito da penugem quando soprada contra as paredes de um castelo. Não produz dano algum, por causa de sua leveza e pequenez. Não temam, cristão. Deixem a calúnia voar. Deixem a inveja enviar sua língua bifurcada. Deixem-na sibilar contra vocês. Seu arco permanecerá em força. Ó guerreiro protegido, permaneça quieto. Não tema mal algum. Mas, como a águia em seu ninho elevado, olhe para baixo sobre os caçadores na planície. Volte seu olho ousado para eles e diga: atirem se quiserem, mas seus tiros não alcançarão nem a metade do caminho até o pináculo onde eu estou. Gastem sua pólvora em mim se quiserem. Estou além do seu alcance. Então, bata as asas, suba ao céu, e lá ria deles com desprezo, pois você fez de Deus o seu refúgio e encontrará um abrigo mais seguro. 3. A terceira coisa em nosso texto é a força secreta. Os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Primeiro, observe quanto à sua força, que era força real. Diz, os braços das suas mãos, não apenas suas mãos. Vocês sabem que algumas pessoas podem fazer muito com as mãos, mas então, muitas vezes, é poder fictício. Não há força no braço, não há músculos, mas de José disse, os braços das suas mãos foram fortalecidos. Era potência real, músculo verdadeiro, tendão real, nervo real. Não era simplesmente truque de mãos, o poder de mover os dedos muito rapidamente, mas os braços das suas mãos foram fortalecidos. Agora, essa força que Deus dá aos seus Josés é força real. Não é valentia alardeada, uma ficção, algo de que os homens falam, um sonho etéreo, uma irrealidade insubstancial, mas é força real. Eu não gostaria de entrar em combate com um dos Josés de Deus. Eu encontraria seus golpes muito pesados. Temo mais os golpes de um cristão do que os de qualquer outro homem, pois ele tem osso e tendão, e golpeia forte. Que os inimigos da igreja esperem uma luta dura se atacarem um herdeiro da vida. Mais poderosos do que gigantes são os homens da raça do céu. Se eles uma vez se levantarem para a batalha, poderiam rir da lança e da cota de malha. Mas eles são uma geração paciente, suportando males sem revidá-los, sofrendo desprezo sem injuriar o escarnecedor. Seu triunfo virá quando seus inimigos receberem a vingança devida. Então será visto por um mundo reunido que o pequeno rebanho eram homens de alta posição e que o refúgio de todas as coisas eram verdadeiramente homens de força e dignidade reais. Mesmo que o mundo não perceba, o José favorecido tem força real, não apenas em suas mãos, mas em seus braços, poder real, força real. Ó inimigos de Deus, vocês pensam que o povo de Deus é desprezível e impotente, mas saibam que eles têm força verdadeira da onipotência de seu Pai, um poder substancial e divino. O de vocês derreterá, murchará e morrerá, como a neve no topo da montanha baixa, quando o sol brilha sobre ela, derrete em água. Mas nossa vigor permanecerá como a neve no cume dos Alpes, inalterada por eras. É força real. Então observe que a força do José de Deus é força divina. Seus braços foram fortalecidos por Deus. Porque um dos ministros de Deus prega o evangelho com poder? Porque Deus lhe dá assistência. Porque José resiste à tentação? Porque Deus lhe dá ajuda. A força de um cristão é força divina. Meus irmãos, estou cada dia mais persuadido de que o pecador não tem poder em si mesmo, exceto o que lhe é dado de cima. Eu sei que, se eu estivesse com o pé no limiar dourado do portal do céu,
se pudesse colocar este polegar na tranca, não poderia abrir aquela porta, depois de ter ido tão longe rumo ao céu, a menos que ainda tivesse poder sobrenatural comunicado a mim naquele momento. Se eu tivesse uma pedra para levantar, para trabalhar minha própria salvação, sem a ajuda de Deus para fazer isso, eu estaria perdido, mesmo que fosse tão pequena. Não há nada que possamos fazer sem o poder de Deus. Toda força verdadeira é divina. Assim como a luz vem do sol, como a chuva do céu, assim a força espiritual vem do Pai das luzes, com quem não há variação nem sombra de mudança. Novamente, eu gostaria que vocês notassem no texto de que forma abençoada e familiar Deus dá essa força a José. Diz: os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Assim, representa Deus colocando suas mãos sobre as mãos de José, colocando seus braços sobre os braços de José. Nos tempos antigos, quando todo menino tinha de ser treinado para o arco, se seu pai valesse tantas libras por ano, vocês poderiam ver o pai colocando suas mãos sobre as mãos do menino e puxando o arco por ele, dizendo: assim, meu filho, assim estique o arco. Assim, o texto representa Deus colocando sua mão sobre a mão de José e estendendo seu braço largo ao longo do braço de seu filho escolhido, para que ele fosse fortalecido. Como um pai ensina seus filhos, assim o Senhor ensina aos que o temem. Ele coloca seus braços sobre eles. Como Elias se deitou com sua boca sobre a boca da criança, com sua mão sobre a mão da criança, com seu pé sobre o pé da criança, assim Deus coloca sua boca sobre a boca de seus filhos, sua mão sobre a mão de seu ministro, seu pé sobre o pé de seu povo, e assim os torna fortes. Com descendência maravilhosa. Vocês, estrelas de glória, já testemunharam tal condescendência de amor? Deus Todo-Poderoso, Eterno, Onipotente, desce de seu trono e coloca sua mão sobre a mão da criança, estendendo seu braço sobre o braço de José, para que ele seja fortalecido. Mais um pensamento e termino. Essa força era a força da aliança, pois diz: os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Agora, onde quer que vocês leiam sobre o Deus de Jacó na Bíblia, saibam que isso se refere à aliança de Deus com Jacó. Ah, eu amo falar sobre a eterna aliança de Deus. Alguns arminianos não suportam, mas eu amo uma salvação da aliança. Uma aliança não feita com meus pais, não entre mim e Deus, mas entre Cristo e Deus. Cristo fez a aliança para pagar um preço, e Deus fez a aliança de que ele teria o povo. Cristo pagou o preço e ratificou a aliança, e estou bem certo de que Deus cumprirá sua parte dela, dando todo o vaso eleito de misericórdia nas mãos de Jesus. Mas, amados, todo o poder, toda a graça, todas as bênçãos, todas as misericórdias, todos os confortos, todas as coisas que temos através da aliança. Se não houvesse aliança, se pudéssemos rasgar a carta eterna, se o rei do inferno pudesse cortá-la com sua faca, como o rei de Israel fez com o rolo de Baruque, então falharíamos de fato, pois não temos força, exceto a que é prometida na aliança. Bênçãos da aliança, graça da aliança, promessas da aliança, bênçãos da aliança, ajuda da aliança, tudo da aliança. O cristão deve receber se quiser entrar no céu. Agora, cristão, os arqueiros te afligiram duramente, atiraram em ti e te feriram. Mas teu arco permanece firme e os braços das tuas mãos são fortalecidos. Mas você sabe, ó crente, que és como teu mestre nisso? 4. Esse é nosso quarto ponto, um paralelo glorioso. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Jesus Cristo foi tratado da mesma forma. O pastor, a pedra de Israel, passou por provações semelhantes. Ele foi alvejado pelos arqueiros, foi afligido e ferido, mas seu arco permaneceu firme. Seus braços foram fortalecidos pelo Deus de Jacó, e agora toda a bênção repousa sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Não os deterei por muito tempo,
mas tenho algumas coisas a dizer. Primeiro, sobre Cristo como o pastor, e depois, sobre Cristo como a pedra. Cristo veio ao mundo como um pastor. Assim que ele apareceu, os escribas e fariseus disseram: Ah, nós fomos os pastores até esta hora. Agora seremos expulsos de nossas honras. Perderemos toda a nossa dignidade e autoridade. Consequentemente, sempre atiraram contra ele. Quanto ao povo, era um rebanho inconstante. Creio que muitos deles respeitavam e admiravam Cristo, embora, sem dúvida, a vasta maioria o odiasse, pois onde quer que ele fosse, era um pregador popular. A multidão sempre o cercava e o apertava, clamando Hosana. Acho que, se você subisse ao topo daquela colina do Calvário e perguntasse a um daqueles homens que clamavam Crucifiquem-no, crucifiquem-no, por que você diz isso? Ele é um homem mau? Não, ele diria. Ele andava fazendo o bem. Então por que crucificá-lo? Porque o rabino Simeão me deu um ciclo para ajudar no clamor. Assim, a multidão foi muito influenciada pelo dinheiro e pela influência dos sacerdotes. Mas eles ficavam felizes em ouvir Cristo, afinal, eram os pastores que o odiavam, porque ele tirava seu comércio, porque virou os compradores e vendedores para fora do templo, diminuiu sua dignidade e ignorou suas pretensões. Portanto, não podiam suportá-lo. Mas o pastor de Israel subiu cada vez mais alto. Ele reuniu suas ovelhas, carregou os cordeiros em seu colo, e agora ele é reconhecido como o grande pastor das ovelhas, que as reunirá em um só rebanho e as guiará ao céu. Rowland Hill conta uma história curiosa em seus Diálogos da Vila, sobre um certo senhor Tiplesh, um pregador muito fino e intelectual, que, em um de seus voos de oratória, disse: Ó virtude, tu és tão bela e adorável, se viesses à terra, todos os homens te amariam, com mais algumas coisas bonitas e belas. O Sr. Blunt, um pregador honesto que estava na vizinhança, foi convidado a pregar à tarde e complementou as observações do digno cavalheiro, dizendo: Ó virtude, tu vieste à terra em toda a tua pureza e beleza, mas em vez de seres amada e admirada, os arqueiros atiraram duramente contra ti e te afligiram. Tomaram-te, virtude, e penduraram teus membros trêmulos em uma cruz. Quando estavas ali pendurada morrendo, eles te vaiaram, te escarneceram, te desprezaram. Quando pediste água, deram-te vinagre para beber, misturado com fel. Sim, quando morreste, tiveste um túmulo da caridade, e esse túmulo selado pela inimizade e pelo ódio. O pastor de Israel foi desprezado. A virtude encarnada foi odiada e aborrecida. Portanto, não temam, cristãos. Tenham coragem, pois se vosso mestre passou por isso, certamente vós também. Para concluir, o texto chama Cristo de Pedra de Israel. Ouvi uma história, não sei se é verdadeira ou não, de alguns rabinos judeus. É uma fábula sobre o texto. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por pedra de esquina. Disse que, quando o templo de Salomão estava sendo construído, todas as pedras foram trazidas da pedreira, já cortadas e moldadas, e havia marcas em todos os blocos indicando onde deveriam ser colocadas. Entre as pedras, havia uma muito curiosa. Parecia não ter forma descritível, parecia inadequada para qualquer parte do edifício. Tentaram-na nesta parede, mas não se encaixava. Tentaram-na em outra, mas não pôde ser acomodada. Então, irritados e zangados, jogaram-na fora. O templo levou tantos anos para ser construído que essa pedra ficou coberta de musgo e grama cresceu ao seu redor. Todos que passavam riam da pedra. Diziam que Salomão era sábio e, sem dúvida, todas as outras pedras estavam certas. Mas quanto àquele bloco, melhor mandá-lo de volta à pedreira, pois estavam certos de que não servia para nada. Ano após ano passou, e a pobre pedra ainda era desprezada. Os edificadores constantemente a rejeitavam. Chegou o dia fatídico em que o templo seria concluído e aberto, e a multidão se reuniu para ver o grande espetáculo. Os edificadores disseram: Onde está a pedra angular? Onde está o pináculo?
Eles pouco pensavam onde estava o mármore culminante, até que alguém disse: talvez aquela pedra que os edificadores rejeitaram seja destinada a ser a pedra angular. Então pegaram-na e a içaram até o topo da casa, e ao chegar ao cume, descobriram que se adaptava perfeitamente ao lugar. Hosanas altas fizeram o céu ressoar, enquanto a pedra que os edificadores rejeitaram, assim se tornava a pedra angular. Assim é com Cristo Jesus. Os edificadores o rejeitaram. Ele era plebeu, era de extração pobre, era um homem familiarizado com pecadores, que andou em pobreza e humildade. Por isso, os sábios do mundo o desprezaram. Mas quando Deus reunir em um só todas as coisas que estão no céu e na terra, então Cristo será a gloriosa consumação de todas as coisas. Cristo reina no céu, a pedra mais alta, e bem merece o louvor. Ele será exaltado, será honrado, seu nome perdurará enquanto o sol, e todas as nações serão abençoadas nele. Sim, todas as gerações o chamarão bendito. Tomado da coleção do Púlpito do Tabernáculo Metropolitano de C.H. Spurgeon. Apenas mudanças necessárias foram feitas, como corrigir erros de ortografia, alguns usos de pontuação, capitalização de pronomes da divindade e atualização mínima de algumas palavras arcaicas. O conteúdo é integral. Recursos adicionais baseados na Bíblia estão disponíveis em www.spurgeongems.org.